orar. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Senhor, abrimos os nossos corações para que as forças do bem possam penetrar em nossas almas e depositar aí, Senhor, aquilo que necessitamos e que viemos buscar: apaziguamento para as nossas almas, reforço das nossas determinações, na impossibilidade, Senhor, de extirpar aquilo que nos angustia, que nos perturba, que nos gera inquietação. Senhor, aprendemos contigo a perseverança, porque tu disseste que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não esse salvamento que parece que apaga tudo, não. O salvamento da esperança, da autoconfiança. Senhor, claro que não precisamos suplicar o de que necessitamos, porque o Senhor sabe, através desses espíritos benfazejos que aqui estão, o de que cada coração necessita, e veio se alimentar. E é por isto, Senhor, que nós nos colocamos assim, a essas forças do bem, abertos e desarmados, para que efetivamente, ao sairmos daqui na direção dos nossos lares, possamos levar conosco essas energias de refazimento, de força, de coragem, porque tu és sim este exemplo, e esses benfeitores fazem chegar até nós também este teu exemplo. Assim, Senhor, nos abençoe a cada um de nós e aqueles que nesse instante também nos lembramos singelamente, para que possamos receber uma faísca da tua misericórdia. Assim, Senhor, se conosco, agora e por todo sempre. Meus amigos, sim, sim, sim. Por que sempre sim? Porque nós sempre temos que dizer sim. Alguém vai pensar aí agora? Eu não digo sempre sim. A gente diz, a gente está mobilizado sempre a satisfazer ao outro, a outra, a não criar problema. Existe um psicólogo americano que ele fez uma teoria, e essa teoria ele organizou como uma pirâmide, Abraham Maslow, onde a teoria dele se baseou sempre nas necessidades humanas. Ele diz que o ser humano é motivado sempre por necessidades humanas, claro, necessidades pessoais. E ele colocou nessa pirâmide das necessidades as questões fisiológicas, não é? A questão de segurança, de afeto, de estima, e as de autorrealização no cume, não é? Então, as necessidades fisiológicas na base
e ais de autorrealização no cume. E entre a base e o cume, essa questão do afeto, como sendo de cima para baixo, a primeira lá em cima, autorrealização, a segunda estima e esta de afeto. E é em cima dessa questão do afeto de Maslow que a gente vai começar a refletir a respeito dos nossos processos de vida. Ao lado disso, diz Maslow que nós temos, por questão exatamente do afeto, uma necessidade de pertencimento. Nós queremos pertencer, nós queremos fazer parte de algo. E isto é em função exatamente dessa forma gregária que todo ser humano carrega. Nós somos gregários, não é? Nós temos como uma herança, mais do que cultural, uma herança existencial, porque o ser gregário é que nos levou à sobrevivência, não é? Então, os nossos antepassados, eles precisaram se fortalecer através da união, até para combater os inimigos externos, os grandes animais, os grandes predadores. Então isso é uma herança evolutiva, essa questão do sermos agregados. Eu inclusive vi recentemente um vídeo de uma entrevista em Portugal. Um português saiu entrevistando algumas pessoas, o que é que aquelas pessoas achavam do Homo sapiens, não é? Aí perguntavam um português, e você? Eu não gosto dessas coisas não. Isso não é coisa de homem. Aí ele foi a outro e falou assim: vem cá, o governo está pensando aí em fazer o reconhecimento da união entre Homo sapiens. Aí, não, isso é um absurdo. E aí começaram. Aí ele chegou para um outro grupo, estavam os três assim: vocês são Homo sapiens? Quase ele apanha, não é? Então quer dizer, ao final o cidadão disse que as questões estão tão assim internalizadas de forma equivocada que as pessoas nem mais ouvem o que está sendo dito, não é? Então, por conta dessas questões sociais, nós somos todos oriundos do Homo sapiens, né? Por conta dessas questões sociais, nós vamos querendo formar esses grupos para que esses grupos nos aceitem, para que nós possamos então aí planificar as nossas questões afetivas, não é? As nossas questões direcionadas à valorização da aceitação do que nós somos, não é? Só que nesse processo, meus amigos, nós nos esquecemos o seguinte: nós não seremos aceitos se nós não nos aceitarmos. O sermos aceito é uma consequência desta energia que emana de nós, que é importante e potente, esta energia de congraçamento, digamos assim, de congregamento, porque a palavra por si só, ela não traduz a força do que você é. Então você pode dizer que ama alguém, mas o que você reveste nestas palavras é que vai bater no outro, na outra, como algo de consistência. Então, se nós não nos aceitamos, como é que vamos, digamos assim, temperar para que os outros percebam e sintam
esse acolhimento, este afeto por nós. Então, em nome dessa necessidade de adaptação social que nós sempre vivemos em busca, desta aceitação, nós fomos levados, sobretudo a nossa cultura latina, e talvez até especialmente a brasileira, fomos levados socialmente a dizer sempre sim. Por conta da criação, não é? A criação preponderantemente patriarcalista que tivemos, e que de um modo geral ainda existe, não é? Então vocês vão lembrar, as pessoas de 40 anos acima, né, que ouvíamos de nossas mães falando que os nossos pais eram os chefes de família, não é? Era o chefe da família, não é? Então, quando os nossos pais chegavam cansados, seu pai acabou de chegar do trabalho, está muito cansado, não é? Então fomos levados sempre a esse processo de compreender a necessidade do outro, não é? E fomos, é claro, aceitando esta situação e normalizando esta situação, não é? Essa situação do sim, não é? Nós não podemos confrontar os mais velhos, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque tem, porque eu quero e pronto. Então, fomos nos tornando produtos exatamente disto aí. E é claro que muitas vezes nós repulsamos e recalcamos. O que é que nós repulsamos? Não concordávamos, mas recalcávamos. O que é recalcar? É jogar para dentro de nós e pôr lá atrás, escondido isto. E a partir daí, o que nós deveríamos fazer como sendo uma busca da nossa forma de prazer de vida, não é? Freud falava de gozo, mas não no sentido de orgasmo, mas exatamente de prazer, de desejo, de realização de desejo. Nós sempre fomos nos colocando em planos para trás, não é? Sempre nos colocando. As mulheres, vocês mulheres em especial, não é? Porque vocês passaram a ser mães, não é? Então, a mãe vinha à frente da mulher, não é? E a gente vê que toda esta cultura desenvolveu um processo de discriminação, de segregação, não é? Vocês vão lembrar que o divórcio só veio se estabelecer no Brasil, se não me engano, na década de 80, não é? E as mulheres desquitadas, coitadas das mulheres desquitadas, eram desfrutáveis, não é? Ou seja, só serviam para sexo, não é? Então tinham aquelas mulheres, as meninas que eram para casar, e aquelas outras que eram as desfrutáveis, não é? Então, Maslow e outros estudiosos do comportamento gregário, exatamente desse processo de compreensão das necessidades, ele também foi pontuando, sobretudo os que vieram após ele, de que as mulheres mães começaram a passar também aos seus filhos isto, não é? Ao reforço das considerações dos pais, coisas do tipo, não é? Que as famílias segurem as minhas cabras, porque os meus bodes, os meus cabritos estão soltos, coisa desse tipo, não é? Que existia. Então, é claro,
nós fomos percebendo que há algumas pessoas que guardam a assertividade, e essa assertividade na linguagem de Maslow é exatamente uma espécie de é assim mesmo. E a gente vê as pessoas evoluindo, crescendo, mas ainda com esta dificuldade do não. Meus amigos, eu não estou falando aqui de um processo em que se há uma negociação, não é que se há, poxa, quem é voluntário da Cidade da Luz sabe que tem coisas que não podem ser feitas, porque a Cidade da Luz tem critérios, tem um estatuto, tem normas. Eu não falo em relação a essa questão, a essa transgressão. Eu digo a vontade, a nossa vontade, não é? A vontade de não querer ir toda semana em determinado lugar, mas a outra pessoa quer, então você vai e fica mal-humorado, não queria ir porque eu tenho que estar aqui, que porre, mas não diz não, não é? Não diz não. Eu já comentei aqui que nós brasileiros temos até uma educação muito hipócrita. A nossa educação é hipócrita. É aquela educação de que está se sentindo incomodado, mas fala, não, que nada, bobagem. Isso é uma educação hipócrita. Você não vê isto em países da Europa, vê coisas até piores, mas isso você não vê. Não é? Porque as pessoas lá são muito pragmáticas. Então nós aqui somos hipócritas e mentimos, não é? Se for para mim, diga que eu não estou, só para não dizer que não pode atender naquela hora. Se for para mim, diga que eu não posso atender. Ah, mas isso vai ser ofensa. As pessoas vão se ofender, não é? Então a gente está vendo isso. Essa semana, né, uma policial no Ceará agrediu uma recepcionista porque ela pediu que usasse máscara, porque é obrigatório usar máscara dentro da pousada. Então elas brigaram por conta disto. Quer dizer, estamos ao lado do não nos permitir o não, estamos nos permitindo aquilo que eu acabei de falar, de desrecalcar e de forma agressiva. É claro que nós continuamos com esta necessidade humana de sermos aceitos, e muitas vezes esse ser aceito indica até, quando a pessoa não tem uma força de princípio de vontade, a se perder, ou até a se corromper nesse processo, o que não justifica. Mas como está, eu agora pergunto a vocês, como está o seu querer? O que você quer na sua vida e você não consegue? E por que você não consegue? Olha, e vamos acabar com essa história. Ah, eu quero paz. Resposta de Missy. Não, paz todo mundo quer. Isso aí. E vocês nunca vão ter a paz que vocês estão querendo. Ninguém tem. Então, não se iluda não, que esse mundo é esse mundo mesmo aí, adusto, agreste, é fogo. Então, essa paz, a não ser que você viva tomando Lexotan, tomando Rivotril, qual é o outro aí que vocês tomam? Valium, não, Valium é antigo, acho que ninguém toma mais Valium não. Toma, Wellington, Valium? Nunca tomei não. Não, eu não estou perguntando se você já tomou. As pessoas tomam, porque acho que saiu de linha já. Eu acho que já, né? Então, quer dizer, não é essa paz, porque isso faz o quê? Não é? Isso anestesia efeitos. Não busca causas,
não é? Então a gente tem que bater de frente para encontrar causas. Encontrar causas. Então, paz é algo muito subjetivo e as pessoas interpretam de uma forma errada, acham que paz é ausência de problema. Não, a ausência de problema é falta de problema. Não é paz. E não existe quem esteja nesse mundo com falta de problema. Problemas todos nós temos e vamos continuar tendo. Então, ter paz é um desafio de ajuste e não de aceitação. Porque muita gente ainda imagina que se eu for aceita naquele grupo, que pensa como eu, que age como eu, então essas questões eu não vou ter mais. Lê de engano. Aí fazem de tudo para terem sessões sociais, não é? Para terem milhares de seguidores pela internet, reclama quando o amigo não deu aquela curtida, tudo isso por conta da necessidade de ser aceito. E que identifica, em verdade, uma necessidade da pessoa se aceitar. Da pessoa se aceitar. Hoje em dia, alguns estudiosos têm falado, eu já comentei isso aqui com vocês, que as pessoas estão perdendo, de um modo geral, o senso crítico e o raciocínio lógico, e estão agindo pelo raciocínio afetivo. O que seria o raciocínio afetivo? É você agir só e pela emoção. Só que reagir pela emoção, a emoção é o que vem de fora, bate em você e desperta o que você tem de armazenamento, digamos assim, de sentimentos. Então isso, ao bater, vai gerar em você uma reação do que você tem dentro. Então você precisa arrumar o que você tem dentro. Porque se você não arruma o que você tem dentro de você, você vai ficar sempre reativo, criando problemas e não encontrando paz, e não se sentindo aceito, amado, amada, aceita, nunca. Porque o problema não está no outro, não está na outra, está em você. Mas vamos entender agora aqui com as posições, porque nós não aprendemos a dizer não, segundo Maslow. Vamos lá, Amanda, por favor. Apague aqui, por gentileza. Vamos lá. Então, muitas vezes a gente não diz não, porque temos medo de perder as oportunidades. Quando ficamos com medo de dizer não para alguém, muitas vezes ficamos com medo de perder uma oportunidade presente ou futura. É aquela questão do eu não vou dizer não para que portas não se fechem. Isso aí tem muito a ver com as questões, não é, sociais e profissionais. Então você não precisa sair dizendo não, mas não precisa se violentar sempre com um sim dentro daquilo que você percebe que não seja justo nem digno. O medo de ser mal educado, queremos ser bonzinhos. Olha, não é uma verdade grande isso, não é? Porque a gente, como eu disse aqui, a gente tem medo, não é? De dizer não e o não ofender, como geralmente ofende. Tem pessoas que não gostam de dizer não. Vocês sabem, eu há muito tempo, né, eu fui fazer análise até hoje, eu ainda volto ao meu psicanalista, porque para mim era muito importante eu ser, não é,
pelo menos na Cidade da Luz, um condutor de pessoas, mas não perder a minha individualidade, porque senão as pessoas iriam querer que eu sempre dissesse: eu vou pela esquerda ou pela direita, vou pelo centro ou vou por cima. Então você tem que ter, inclusive, uma força de personalidade assim interior para dizer não e sim. E é claro, esse medo, quantas vezes eu fui cobrado, eu falo aqui de um caso que para mim foi assim muito simbólico. Eu estava saindo lá do TRT, ainda trabalhava lá, e aí uma colega falou assim: Medrado, olha, eu preciso de uma caridade sua agora. Aí eu saindo, eu disse: olha, mas agora eu não posso lhe atender. Sim, e a caridade fica onde? Aí eu virei assim: hoje é que dia? Não lembro o dia qual foi, mas digamos, quarta-feira. Assim, dia de quarta-feira eu não saio com ela não, eu deixo em casa e só a pego na quinta. Eu me lembro de Jesus. Jesus estava na casa de Pedro, e aí trouxeram um aleijado para Jesus curar. Eu já relatei isso aqui, que eu acho essa passagem muito significativa. E Jesus não saiu para curar. Não saiu. Jesus ficou dentro de casa. O que é que o povo fez? Pegou o aleijado para botar pelo telhado, que não era telhado, né? Era de palha. Vocês acham que não ficaram gritando? A casa era de sapê, não ficaram gritando? Recentemente eu falei isso aqui com vocês. Ficaram gritando: cuidado, o aleijado vai cair, oh meu Deus, o aleijado vai cair. Claro, né? O pessoal da rua. E Jesus nem tchum, continuou lá dentro, e abriram e botaram o aleijado. Então quer dizer, Jesus disse não. Senhor, sua mãe e seus irmãos vieram lhe buscar. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão os que fazem a vontade de meu Pai. Então, olha, tudo é um jeito. Olha, sinto muito, agora não posso. Tenha paciência. Vocês sabem, isso é passado de geração a geração. Você faz sempre 100. No dia que faz o que, Wellington? 99 não presta. Exatamente isso. Exatamente. Então você não vai prestar de qualquer forma, não é? Então, satisfaça você. Vamos lá, Mandinha. Queremos ser bem vistos pelo grupo, né? Acreditamos que ao falarmos sim para tudo e para todos, seremos bem vistos pelos grupos que participamos, seja no trabalho, na família, nas amizades. Acreditamos que as pessoas que são mais prestativas são as mais legais do grupo, sabe? A gente vê isso muito nas casas espíritas, naquela coisa. Olha, eu não posso deixar de me lembrar. Eu sou um espírito muito imperfeito, e sob alguns aspectos até ordinário. Eu só me lembro de um vídeo de Flor de Lis. Gente, ela falando assim: oi! Você já viu esse vídeo? Ela está só dizendo: oi! Você aí que está com problema em sua família, venha para cá, nós estamos aqui para lhe ajudar. Gente, eu não consigo parar de lembrar desse vídeo quando eu sei que a criatura fez, não é? Medo de danificar os relacionamentos.
Em um relacionamento, seja marido, esposa ou entre amigos, ficamos com medo de falar não e acabar danificando o relacionamento com pessoas que tanto gostamos. E muitas vezes o que acontece é o seguinte: você não fala pensando que está agradando, não é? Você diz que não, porque aí não, vou fazer porque, sabe, eu não posso perder, eu quero manter. Alguns falam, eu quero ter paz, mas chega um momento que a pessoa não suporta mais, que cansa. Todo mundo cansa de apenas satisfazer o outro, a outra, e nunca se satisfazer. Eu vi que teve gente aqui agora que deu uma respiração profunda. É exatamente isso. Então a negociação, olha, sinto muito, não vai dar não. Ou aí, né? Então tá, sai batendo na porta. Gente, vamos aprender que se nós ganhamos com aquela relação, a outra pessoa também ganha. Ora, não é uma coisa só de mão única, não. Não é, pronto. E se a pessoa quiser se mandar, que se pique também. Sabe? Ora, não podemos ficar nessa coisa e só. Não foi bem isso. O que foi que eu fiz? Ainda tem gente que ainda vira o processo de culpa, não é? Ainda vira azor. Você é sempre assim. Sempre assim. Aí sai. Aí, que nada. Vá, diabo que carregue. Medo da rejeição. Na maioria das vezes, a dificuldade em dizer não se deve justamente ao medo de sermos rejeitados. Algumas pessoas têm medo e não suportam a ideia de alguém ou algum grupo não a aprovar. Quantas vezes vocês não já foram questionados do tipo assim: poxa, eu pedi para ser sua amiga no Instagram e você não aceitou. Por que você não aceitou? De cobrar. Então há pessoas que têm um processo, não é? Sentem um processo de rejeição tão grande que até o olhar de uma outra pessoa, pensando em algo, já acha que é contra ela, tem alguma coisa. Gente, vamos nos amar mais um pouquinho, vamos nos admirar mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Vamos viver um pouco em função de nós, de nos acarinharmos, de nos fazermos uns mimos, como eu sempre falo. Acho que acabou, não foi, Amanda? Foi. Então vamos pensar sempre nisto, não é? Vamos pensar que, em verdade, nós precisamos nos comprometer com nós mesmos. Com nós mesmos. Não vamos confundir isto com egoísmo. Não. Egoísmo é quando você só pensa em você, mas também pensar em você é saudável. É saudável. Olha, e você que é mãe, deixe-me dizer uma coisa. De vez em quando, você esconder lá atrás das verduras, lá atrás do alface também, não é? Aquela sobrinha do pudim que você fez e que todo mundo devorou e que nem pensou em você. Isso não é feio, não. Faça isto, porque você sabe as feras que você tem em casa, e você sabe que muito pouco provavelmente vão lembrar de vocês dizendo assim: pô, não vamos comer tudo não, que mãe gosta. Não vão, vocês sabem que não vão. Então, se você precisar sair, como você hoje saiu para vir aqui para a Cidade da Luz, e fez algum bolo, deixou alguma coisa lá, boba, você já deveria ter deixado um pedaço separado e escondido.
Isto não é feio, sabe? Porque ninguém está passando fome para você deixar de comer para poder dar. Porque se assim fosse, seria diferente. Ok? Então, pense em você. Você quer fazer um teste? Pode ser chocante. Pode ser frustrante e decepcionante. Mas precisa de coragem. Ao silêncio. Pergunte às pessoas de sua casa, seus filhos, marido, os 3 pratos que vocês gostam mais. Os 3. E depois me deem o resultado disso. Ficaram com medo, né? Mas façam. Pergunte aos seus filhos. Geralmente poderão até dizer o que você faz pensando neles. Ah, macarronada! É porque você faz pensando neles. Mas pensem nisto. Então, se permitam, porque a vida é sua e você precisa também se sentir por você amado, amado. Isso também diz respeito aos rapazes, aos homens. Perguntem também. Vamos lá. Desejo a você. O que é que vocês fazem nesta hora? Vamos levantar sem sair dos nossos lugares. Desejo a você. Desliga aí um pouco essas coisas que estão aí fora. A minha companhia. Aponte para alguém. Pra não sentir só. O sol, a lua e o mar. Passagem pra viajar. Pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz. Nossas brincadeiras ao entardecer. Deseje algo também para alguém que não está aqui. À toa é bom demais. O meu melhor lugar sempre é você. Cidade da Luz. Você é a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. Vem, Frei Carlos, doutor Seu Bezerra. colo é o meu. Venha, Pai João. Você é a razão, Venha, Raio de Sol. minha felicidade. Irmã Maria Não Angélica. vai dizer que eu não sou Venham. sua cara metade. Estamos aqui. Meu amor, por favor, Aberto aos senhores. vem viver comigo. Por quê? Seu colo, abrigo. Ah, foi muito bonito.